Olá, e seja muito bem-vindo ao nosso espaço de reflexão e autoconhecimento. Hoje, vamos mergulhar em um tema complexo e cada vez mais presente em nossas conversas, o narcisismo. A palavra narcisista se tornou comum, quase um adjetivo casual para descrever alguém egoísta. Mas o que realmente significa estar em um relacionamento com uma pessoa narcisista? Como podemos identificar os sinais antes que seja tarde demais? E mais importante, como podemos nos curar das feridas que esses relacionamentos podem deixar? Junte-se a mim nesta jornada para desvendar as camadas do narcisismo, com clareza, compaixão e, acima de tudo, esperança. Então, a grande questão é: como alguém identifica um narcisista? Bem, é muito mais fácil falar do que fazer. É simples observar de longe, como se a pessoa fosse um espécime de laboratório, e listar suas características. Mas na vida real, os sinais demoram um pouco para aparecer. Por isso, nunca se culpe se você demorou meses, ou até um ano, para perceber que estava em um relacionamento com alguém com traços narcisistas. É um processo sutil. Uma pessoa narcisista tem uma empatia variável, inconsistente e superficial. Às vezes, quase nenhuma. Elas se sentem no direito de ter tudo, são grandiosas, arrogantes, egoístas e desreguladas. Elas não conseguem gerenciar emoções como a raiva. Estão em uma busca constante por validação e admiração. Elas se aproveitam dos outros, invejam os outros, e podem ser extremamente manipuladoras. No fundo, são motivadas por poder, domínio e controle. Essa é a essência de uma personalidade narcisista. Mas como isso se manifesta no dia a dia? Uma das primeiras fases, muitas vezes chamada de love bombing ou bombardeio de amor, é quando eles estão no seu melhor, tentando te conquistar. Parece que eles são a pessoa mais perfeita do mundo. Mesmo nessa fase, você pode notar pequenos sinais. Eles podem ficar impacientes com coisas pequenas. Podem ser bastante desdenhosos ou ríspidos com um garçom, um atendente ou qualquer pessoa em uma posição de serviço. Eles podem ficar extremamente agitados se a reserva do restaurante não estiver pronta na hora ou se tiverem que esperar em uma fila. Outro sinal claro é a reação exagerada a qualquer crítica, por menor que seja. Se você fizer um pequeno comentário ou der um feedback construtivo, eles podem simplesmente explodir. E você pensa, ué, essa não é a pessoa encantadora com quem eu estava conversando há uma hora. Eles frequentemente te interrompem enquanto você fala ou não parecem realmente ouvir. Há uma sensação de que, mesmo olhando para você, eles estão olhando através de você, sem uma conexão real. Existem outros sinais mais sutis e curiosos. Estudos mostram que pessoas narcisistas tendem a dirigir de forma muito perigosa. Elas aceleram demais, colam na traseira dos outros carros, buzinam, cortam as pessoas, mostram o dedo. Essa fúria no trânsito não é apenas alguém com um carro potente se divertindo. Preste atenção nisso. É um forte indicativo de que essa pessoa pode ter traços narcisistas. Eles também comparam você com outras pessoas constantemente, talvez com um ex-parceiro ou alguém do trabalho. Podem ser desdenhosos com suas conquistas. Você conta algo que te deixou animado, e a resposta é algo como: ah, legal. Que bom pra você. Não parece tão difícil assim, mas parabéns. Eles sempre dão um jeito de te diminuir. Esses pequenos sinais aparecem no início, mas as características mais tóxicas, aquelas que realmente definem o abuso narcisista, demoram a se manifestar. Como eu disse, muitas pessoas levam de 6 a 12 meses para entender a dinâmica em que estão inseridas. É importante ressaltar um problema atual: a banalização do termo. Hoje em dia, parece que todo mundo é chamado de narcisista. Se alguém não está interessado em você, é narcisista.
Se não atende o telefone, é narcisista. Essa generalização é perigosa, porque diminui o sofrimento de quem está em um relacionamento verdadeiramente abusivo e faz com que duvidem ainda mais de si mesmas. Então, vamos esclarecer alguns equívocos. Ter apenas uma das características da lista não faz de alguém um narcisista. Apenas se sentir no direito de tudo não é suficiente. Apenas buscar validação não é suficiente. Ser vaidoso ou cheio de si também não define o quadro. Outro mito comum é que traição é sinônimo de narcisismo. Uma pessoa pode trair por vários motivos. Para determinar se é narcisismo, precisaríamos de uma análise muito mais profunda. Também há a ideia de que narcisistas são sempre homens. Não é verdade. Existem muitas mulheres narcisistas. Muitas pessoas que nos ouvem talvez tenham tido mães narcisistas. Embora as estatísticas mostrem uma prevalência maior em homens, isso está longe de ser uma regra. Essa diferença pode ser explicada, em parte, pela socialização. Desde cedo, meninos são frequentemente repreendidos por expressar emoções, especialmente tristeza ou medo. Frases como engole o choro ou seja homem criam uma repressão emocional que pode gerar vergonha e insegurança, terreno fértil para o narcisismo se desenvolver. Meninas, por outro lado, muitas vezes recebem mais acolhimento para suas emoções, o que pode ajudá-las a desenvolver uma regulação emocional diferente. O narcisismo existe em um espectro. Na ponta mais leve, temos pessoas que são simplesmente egocêntricas, emocionalmente maturas, que buscam atenção. São um pouco irritantes, e provavelmente não renderiam um relacionamento profundo e saudável, mas não são necessariamente maldosas. Na outra ponta, no extremo grave, encontramos o narcisismo maligno. Aqui, os padrões são de coerção, exploração, manipulação, isolamento e um desejo claro de poder e controle, podendo chegar a se assemelhar à psicopatia e à violência doméstica. A maioria das pessoas lida com quem está no meio desse espectro, relacionamentos psicologicamente exaustivos e desestabilizadores, mas sem um medo constante pela própria segurança física. Quando falamos sobre os sintomas de estar em um relacionamento assim, o gaslighting é um dos primeiros a aparecer. Gaslighting é uma tática de manipulação para fazer você duvidar da sua própria realidade, percepção e sanidade. O narcisista nega coisas que disse ou fez e depois te acusa de ser louco, sensível demais ou de inventar coisas. A repetição desse padrão faz com que a vítima perca completamente a autoconfiança. Por que isso funciona? Porque amamos a pessoa. Se um estranho fizesse isso, nós simplesmente nos afastaríamos. Mas vindo de alguém que amamos, começamos a fazer concessões. Talvez eu tenha entendido errado, talvez eu seja sensível demais. Outra dinâmica é a invalidação. Eles te diminuem para se sentirem grandes. Você compartilha uma conquista, e eles imediatamente contam uma história sobre como fizeram algo maior e melhor. Você sempre se sente como se estivesse tentando alcançar um padrão impossível ou tentando constantemente ganhar a aprovação e o amor deles. Esses relacionamentos são marcados pela desregulação emocional. O narcisista vai de 0 a 100 em um segundo. A raiva explode por qualquer coisa que fira seu ego frágil, não conseguir uma vaga no estacionamento, um colega de trabalho que o desrespeitou, um amigo que fez uma viagem legal. E essa raiva é, muitas vezes, descontada em você, mesmo que você não tenha nada a ver com a situação. Você começa a viver em um campo minado, pisando em ovos, com medo de provocar a próxima explosão. Diante de tudo isso, existe esperança? Um narcisista pode mudar? A resposta mais realista e segura é, não. A mudança, se acontecer, será mínima e insuficiente para transformar a dinâmica em um relacionamento saudável. A verdadeira esperança não está na mudança deles, mas na sua.
E isso começa com a aceitação radical. A aceitação radical significa encarar a realidade como ela é, sem ilusões. Significa entender que a pessoa não vai mudar, que o relacionamento não vai mudar, e que vai continuar sendo difícil e doloroso. Isso é um processo de luto. Você está de luto pela pessoa que você pensou que eles eram, pelo futuro que você imaginou. Muitas pessoas se sentem presas, seja por laços emocionais complexos, por amor, por lealdade, por medo de ficar sozinho, ou por razões práticas como finanças, filhos, ou até mesmo por pressões culturais e religiosas. Nenhuma razão é errada. Seus motivos são seus e são válidos. A cura é possível mesmo para quem decide ou precisa ficar. Para aqueles que ficam, o caminho envolve mudar o foco para si mesmo. Se você tem acesso, a terapia com um profissional que entenda de narcisismo é fundamental. Fortaleça suas outras redes de apoio, amigos, família, colegas de confiança. Um relacionamento narcisista funciona como um buraco negro, sugando toda a sua energia. A aceitação radical significa que você não vai mais dar o seu melhor para essa relação. Você vai investir essa energia em outros espaços da sua vida, onde você é visto e valorizado. Pratique expectativas realistas. Se o aniversário dele ou dela está chegando, e você sabe que eles nunca se importam, não espere uma grande celebração. Planeje algo com seus amigos. O objetivo é remover a surpresa da decepção. Quando você sabe o que esperar, a dor ainda existe, mas o choque diminui. Em vez de pensar não acredito que ele fez isso de novo, você pensa lá vamos nós de novo. É uma postura muito diferente para o seu sistema nervoso. E para aqueles que podem e decidem sair? O caminho também não é fácil. Narcisistas não gostam de ser deixados. Eles têm uma alta sensibilidade à rejeição, e pode haver retaliação. O chamado abuso pós-separação é comum, perseguição, campanhas de difamação para amigos e familiares, tentando virar todos contra você. O plano para sair precisa ser cuidadoso. Primeiro, aceite que não haverá um término amigável. Prepare-se para o caos. Tenha uma estratégia de saída, especialmente se vocês moram juntos. Para onde você vai? Tenha seus apoios alinhados. E esteja pronto para bloquear o contato, pelo menos por um tempo, para se proteger do bombardeio de mensagens cruéis que certamente virão. Depois de sair, como reconstruir a autoestima que foi pulverizada? A primeira e mais importante regra é: dê a si mesmo um tempo. Recomendo um ano inteiro sem nenhum tipo de relacionamento amoroso. Sem encontros, sem aplicativos, nada. Use esse ano para se redescobrir. Pessoas que saem de relacionamentos narcisistas muitas vezes não sabem mais do que gostam, qual a sua comida preferida, que filme querem ver. Cada decisão foi tirada delas. Essa é a sua jornada solo para descobrir quem você é agora. Faça uma lista. Escreva todas as coisas terríveis que aconteceram no relacionamento. Nos momentos de dúvida e saudade, leia essa lista. Ela será seu lembrete de por que você saiu. E faça outra lista, a das pequenas coisas que você amava e abandonou por causa da relação. Pode ser ouvir uma música, sair com um amigo específico, comer sua sobremesa favorita. Comece a trazer essas pequenas alegrias de volta para a sua vida. Elas são as sementes da sua nova identidade. A cura é um processo de luto, de aceitação e de redescoberta. É como aprender a caminhar de novo. No início é instável, mas a cada passo, você se torna mais forte. Você aprende a confiar em si mesmo novamente. E, com o tempo, a voz do narcisista em sua cabeça vai se silenciando, e a sua própria voz, antes sussurrada, finalmente começa a soar clara e alta.
Se este conteúdo ajudou você a entender algo importante, compartilhe. Você pode, sem saber, estar oferecendo uma luz para alguém que precisa navegar na escuridão de um relacionamento assim. Lembre-se, o conhecimento é o primeiro passo para a liberdade.